Paz, irmãos, boa noite. Depois de sermos assim inundados de tanta bênção, o Senhor tem mais para a gente. Não porque eu tenho algo para falar para vocês, mas algo que Deus encheu meu coração ainda para compartilhar, para poder dividir. Se a gente pudesse se aquietar mais um pouco. As crianças saíram. Fomos inundados aí com tantos louvores inspiradores, engrandecendo o nome do nosso Deus. Salmo 23 começa Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia para junto de águas tranquilas e Ele refrigera a minha alma. Temos buscado esse refrigério da parte do Senhor. Nossas almas de vez em quando estão agitada, cansada, perturbada, mas o Senhor quer nos dar descanso. E desde meados de dezembro ali, 13 mais ou menos de dezembro, dia do meu aniversário, eu acordei com uma canção. E eu fiz dessa canção uma oração todos os dias. E quando o Nando chamou aqui, eu disse, tanta coisa já foi compartilhada, dita, falada, mas o Senhor tem mais para nos dar ainda. Eu acordei com essa canção, dá-me mais, Senhor. Queria que você ouvisse, que você fizesse dela também uma oração nessa tarde, nessa noite, para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nosso maior prazer, Senhor. Te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto a nova canção, adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, levanto as minhas mãos. Dá-nos mais, Senhor. Dá-nos mais, Senhor. Nos esvaziamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para sermos cheios de Ti, Senhor. Se dentro de nós ainda há sujeiras, vestígios, Senhor, Pai, que as Tuas águas, elas entrem dentro desse vaso de barro imperfeito e que venha limpar, que venha tirar, Senhor, todas as arestas, sujeiras, Senhor. Porque é o nosso maior prazer, Senhor, estar na Tua presença. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu óleo. Enche a minha vida, enche as nossas vidas, Senhor. Dá Tua alegria. Tu estás aqui, é um fato, é uma verdade. A palavra fala que quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. O Senhor está aqui. O Senhor está conosco. O Senhor está entre nós. Isso. E Ele está em nós. Isso mesmo, Eunice. E eu fiz dessa canção uma oração todas as manhãs. Eu quero mais, Senhor, do Teu amor. Derrama sobre mim todos os dias um novo óleo. Um novo. O de ontem serviu para ontem. O de hoje, eu quero receber a porção de hoje. A porção de hoje
não vai servir para amanhã. O Senhor tem uma porção nova amanhã para nós. E o Davi Silva, ele termina cantando essa canção dizendo: eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar. O meu prazer é te adorar. O meu prazer é te amar, sim, Senhor. Dizer que te amo, que te quero. Eu preciso de ti. Essa tem sido minha oração todos os dias, pelas manhãs. Como eu preciso dele. E eu queria compartilhar essa tarde. A gente começa o retiro hoje, a gente pode ficar aqui até meia-noite. Tempo. Começamos o retiro hoje. A presença do Senhor, o Senhor tem falado muito para mim nesses dias, desde o final do ano, sobre buscar a sua presença, sobre andar na sua presença, sobre estar sendo cheio, inundado pela presença do Senhor. E buscar a presença do Senhor, estar na presença dEle, andar na presença dEle, anelar a presença dEle, viver na companhia dEle, ser inundado pela misericórdia, pela bondade, pela graça, pelos ensinos, pela direção, porque Ele é a fonte de vida. Ele disse para Moisés, quando Ele chamou Moisés e mandou Moisés descer para libertar o povo do Egito, se eu vou dizer a Faraó que quem mandou, diga que foi o eu sou. Eu sou. Então, o William chamou aqui quem estava enfermo. Então, o eu sou está dizendo o seguinte: qual é a tua necessidade hoje? Você tem necessidade de que hoje? Qual é a tua necessidade? Ele é a fonte de todas as nossas necessidades. Qual é a tua necessidade hoje? É cura? Anda na presença dEle, vai até Ele. Ele é a fonte de cura. Tua necessidade é de provisão? Ele é a fonte de provisão. Tua necessidade é de amor? Ele é a fonte de amor. A tua necessidade hoje é de perdão? Ele é a fonte de perdão. De salvação? Ele é a salvação. Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos. E andar com Deus, estar com Deus, nasceu no coração dele. Quando foi que nasceu esse desejo de Deus andar conosco, de estar conosco, de nos abençoar, de derramar sua graça, sua misericórdia, sua bondade, de estar em comunhão conosco? Quando nasceu isso? Onde foi que nasceu isso? O livro de Efésios, no capítulo 1, diz que isso nasceu no coração de Deus antes mesmo do mundo ser criado. Efésios 1, de 3 a 6, diz que bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nasceu no coração de Deus. Antes mesmo do mundo ser fundado, Ele escolheu antes de tudo. Ele nos amou antes de tudo. Antes mesmo de criar o mundo, de criar todas as coisas, Ele já nos amava. E o que Ele fez? E o que é que Ele faz para estar em comunhão conosco, para viver em comunhão conosco e para que estejamos em sua presença? O que é que Deus faz? No início, Deus criou tudo. Ele fundou a terra, Ele criou tudo que nela existe, colocou todas as coisas em ordem, o céu, a terra, o mar, a natureza, os animais. Ele fez tudo e colocou o homem lá e disse: agora você trabalha, você cultiva, você fecunda, você enche a terra, povoa, e agora
eu vou me ocupar e agora eu vou deixar com você, agora é contigo e a sorte. Foi assim que Deus disse? Não foi assim. Gênesis 1, de 26 a 28, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-a. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. E o Gênesis 3 diz assim também, olha. Diz qual foi o propósito que Deus criou. Criou o homem para andar com ele. A Bíblia diz que na viração do dia, lá no jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. E aí a gente sabe, conhece a história. O homem decide ouvir outra voz e ele é separado da presença de Deus. E quais as consequências de andar longe da presença de Deus? As consequências de andarmos longe da presença de Deus é que deixamos de andar na luz. Porque a palavra diz que Deus é luz. 1 João 1 diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Quando o homem se afastou de Deus, entrou no coração do homem trevas, maldade, sofrimento, aflição, dor e morte. Houve um momento em que Adão decidiu se afastar do Senhor. Adão resolve caminhar sozinho. O engano passa a tomar conta do seu coração. E ele acredita ser capaz de poder caminhar sozinho e decidir o que é bom e o que é mal. Ele acredita que ser independente de Deus, ela era a melhor opção para ele, para caminhar. E o que é que acontece quando a gente decide andar só, quando a gente decide se rebelar, quando a gente decide não obedecer diretamente a uma ordem dada por Deus? A primeira coisa que acontece conosco é querer se esconder. E tudo aquilo que está em oculto está nas trevas. Tudo aquilo que está escondido está em trevas. Deus é luz. E se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão com o seu corpo. E o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Andar na presença do Senhor quer dizer andar na luz. Se andarmos fora da presença do Senhor, estamos em trevas. Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha, a primeira coisa que a gente faz quando está em pecado é querer se esconder. Tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está escondido é trevas. Deus é luz. E já a partir daí, vemos que começa toda a degradação da vida do homem, trevas, tudo que existe de mal, de ruim, inveja, ciúmes, homicídio, mentira, traição, a maldade começa a tomar conta da alma e dos pensamentos do homem. Acontece o primeiro homicídio. Caim mata Abel. E aí a humanidade entra por um caminho de trevas, de escuridão. E nesse mesmo capítulo de Gênesis, Gênesis 6, vamos caminhar um pouquinho aqui até. Gênesis 6, eu acho que no versículo 3, isso. Então o Senhor disse:
o meu espírito, o espírito que Deus soprou nas narinas de Adão ao ser criado, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Antigamente o povo vivia muito, né? Você vai ler a genealogia, diz que Adão começou a ter filho com 500 anos. A turma lá vivia 800, 900, 300, 500 anos. Tem gente fazendo filho com 40 e poucos anos, com 50 anos. Na idade de ser vô, está sendo pai de novo. Paulão fica me chamando de Abraão, né? Mas a turma aqui tinha filho com 500 anos, ó. Tinha filho com 300 anos e estava ali novinho. A turma vivia 800, 900 anos. Meu Deus. Mas com a multiplicação do pecado, Deus faz com que o tempo de vida do homem seja encurtado. Porque o salário do pecado é a morte. E o tempo de vida do homem foi sendo encurtado. Deus, ele ainda agia no homem, mesmo caído, por bondade, por graça e por misericórdia. Antes mesmo de Jesus vir à terra, de procurar restaurar a comunhão de novo do homem para com Deus, alguns homens entenderam o desejo de Deus e decidiram andar com Ele. Andar na presença do Senhor é andar em obediência. Que palavra tremenda Caio ministrou aqui sobre obediência. Precisamos ruminar cada vez mais. Andar na presença do Senhor é andar em obediência. É deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Acima de tudo, é andar em constante comunhão com Deus. Abel, Enoque, Melquisedeque, Abraão, Davi, Elias, Jeremias, homens que a gente olha para as Escrituras, para a história, homens que andaram na presença do Senhor e foram perfeitos. Essa palavra perfeitos quer dizer maduros, completos. Quando Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito, só conseguimos andar em perfeição, maduros, completos, na presença do Senhor. Enoque viveu 705 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Alguns homens que andavam aqui com Deus. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, isso. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. A consequência de andar com Deus, vamos ver mais lá na frente. A palavra fala de outro homem chamado Noé. Noé achou graça, achou favor aos olhos do Senhor. E Gênesis 6, 8 e 9 diz, olha, ele achou graça diante do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha uma das características daqueles homens que andam com Deus. Ele era justo e perfeito, justo e bom em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 17, 1. Abraão, o pai da fé, o pai das nações. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Deus aqui ele mostra o segredo de ser perfeito. O segredo de ser perfeito é andar na presença do Senhor, almejar a presença do Senhor, anelar a presença do Senhor, estar exposto à luz, à presença do Senhor. Fala dessa maturidade de ser completo. Naquela época ainda não havia leis para que o povo fosse conduzido, mas havia um Deus em quem Abraão servia com amor, com fé, com obediência, o tanto que Deus o chama de amigo. Abraão era conhecido como
amigo de Deus. Gênesis 12, e o verso 3 diz: abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E aqui a gente vê já Deus apontando a salvação para os gentios. Deus escolhe um homem, Deus escolhe Abraão para levantar um povo, uma nação, para ser exemplo para todas as nações da terra. E aí Deus já faz uma promessa aqui, já apontando a salvação que deveria ser chegada a nós. Gálatas 3, de 7 a 9, diz: saibam, portanto, os que têm fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Deus ali já pré-anunciava o Evangelho aos gentios, chegando salvação, todas as famílias da terra serão abençoadas, por causa de um homem que decidiu andar com Deus, andar em obediência, andar em santidade, andar separado, andar debaixo da vontade de Deus. Esses homens, eles sabiam discernir entre o bem e o mal. Decidiram andar na prática do bem, ou seja, debaixo da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Esses homens, eles decidiram andar debaixo dessa vontade. Andar na presença do Senhor significa obedecê-lo e desejá-lo em tudo. Andar na presença do Senhor é ouvir o que Ele nos diz, obedecê-lo e praticar. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, e estarei com ele. Esse chamado, anda na minha presença e ser perfeito, é para mim e é para você. Não era somente para esses homens, não era somente para os patriarcas, é para mim e para você. Deus tem nos chamado. Roberto, anda na minha presença e ser perfeito. O chamado de Deus é para cada um de nós. Alexandre, anda na minha presença e ser perfeito. O vinde a mim é para todos e ressoa aos 4 cantos da terra. A obediência a esse chamado atrai a presença de Deus. Porque sempre foi Deus que tomou a iniciativa. Ele ia ao jardim. Ele chamava Enoque para andar com ele. A iniciativa sempre parte do Senhor. Ele nos elegeu antes mesmo de criar o mundo. Ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre parte dele. Agora, ele aguarda uma contrapartida nossa. Aguarda a nossa resposta. E nós decidimos. Há um convite do Senhor para as nossas vidas. Vinde a mim. Jesus convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Há um lugar de descanso, há um lugar de consolo, há um lugar de conforto. O que é que você precisa hoje? O que é que você precisa hoje? Ele é a fonte. E Ele te convida, anda na minha presença e ser perfeito. Tudo na vida é uma decisão de escolhas. Se eu decido andar com Deus, os meus valores eles vão mudar.
Os padrões e os valores do mundo vão ser totalmente diferentes daqueles valores e os padrões que Deus tem colocado como base para a minha vida. Você começa a olhar e perceber algo diferente. Eu não sei se quando você se depara com uma pessoa que você nunca viu, não conhece, Fernando teve essa experiência, claro que está lá com os irmãos, mas você bate o olho em alguém que você nunca viu e que aquela pessoa tem o Espírito de Deus, cara, o teu Espírito testifica que aquela pessoa é do Senhor. Você nunca viu, você nunca andou com ela, mas tem algo nela ali que diz, tem algo diferente nessa pessoa. Quando você anda com Deus, é assim mesmo que acontece. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, eu não me lembrava disso. Uma pessoa trabalhava comigo no escritório, uma menina trabalhava no escritório, e ela foi ter neném, ela teve neném, eu fui visitá-la, e entrei lá no dia para visitá-la, visitei, conversei, eu orei por ela, e aí voltei para o escritório. Depois de alguns dias ela liga para mim, ela disse, Alex, aconteceu algo, eu queria falar contigo há algum tempo, aconteceu algo tremendo, maravilhoso, tal. O que foi que houve? Naquele dia que você foi me visitar, tinha uma moça que estava do meu lado, e você entrou, falou comigo, tal, não sei o quê, e ela ficou ali parada, olhando, tal, não sei o quê, depois você foi embora. Aí ela conversou comigo. Na noite anterior, ela estava aqui gritando, uivando de dor, sentindo muita dor, sentindo dor. E ela disse que quando você entrou, naquele dia lá de manhã, ela disse, eu via uma luz naquele homem. Minha dor foi embora. Eu digo, Senhor, eu quero ter isso na minha vida como uma constância. Eu quero andar contigo. Eu quero que a tua presença seja perceptível, para que como espelho possa resplandecer a glória do Senhor, onde quer que a gente vá. Como Moisés, que quando se apresentava diante da face do Senhor, Moisés resplandecia a glória de Deus. A maneira de olhar não é mais a mesma. Os planos e propósitos não são mais os mesmos. Quando a pessoa se entrega a Jesus, ela não muda de religião, ela muda o caminho. Andar com Deus é um estilo de vida. Ela muda o caminho. Não muda, não é uma religião. Não vai mudar apenas um aspecto, vai mudar a tua vida. Você vai andar com Deus no trabalho. Você vai andar com Deus na escola. Você vai andar com Deus no supermercado. Você vai andar com Deus aonde você estiver. É um estilo de vida. Não é uma religião. O convite de Jesus não é para que você obedeça a uma série de regras. Sim, as regras, elas são, os mandamentos e as regras, elas são boas para as nossas vidas. Mas o chamado de Jesus é para que você mude o teu estilo de vida. Você caminhava numa direção de morte e agora caminha em direção para a vida. Porque só há vida na presença de Deus. Fora dele não tem vida. Fora dele tudo é morte, é treva, é aflição, é sofrimento, é dor. Por mais que pareça bom, por mais que pareça ali agradável, fora do Senhor é trevas, é engano, é morte. Só existe dois caminhos, vida e morte. Se eu dizer isso, que põe diante de ti dois caminhos, vida e morte. E Deus diz assim, ó, escolhe, pois, o caminho da vida. Então, algumas atitudes que eu devo tomar para andar na presença de Deus. Eu preciso buscar, eu preciso desejar. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Eu quero estar prostrado aos teus pés. Eu quero andar contigo todos os dias. Derrama em mim sobre um novo óleo hoje. Derrama da tua graça hoje, para que eu possa... Eu estou vivendo aqui nesse mundo, a oração de Jesus diz assim, Pai, não os tire do mundo, mas livra do mal. Senhor, me livra do mal. Abençoa teus filhos quando sair para a escola, a tua esposa ficar em casa. Senhor, me livra do mal.
derrama sobre mim um novo óleo, vem comigo, vamos trabalhar. Eu preciso desejá-lo, eu preciso buscá-lo, eu preciso querer estar com Ele. Porque Ele quer estar comigo, Ele quer estar conosco, todo o tempo. Agora, eu preciso querer estar com Ele. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para andar com Deus é eu querer, eu quero. Jeremias 29, 12, 13 diz: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu preciso buscar. Deus quer e eu quero também. Se Ele quer e eu quero também, vai ser bênção. Eu vou estar na presença dEle. Ele vai derramar um novo óleo. Ele vai encher a minha vida de alegria. Ele vai encher a minha vida de graça. Ele vai encher a minha vida de perseverança. Ele vai encher a minha vida de ousadia. Salmo 27, 4. Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu preciso desejar, eu quero estar, eu desejo estar. Êxodo 33 e 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lá ele chamava de a tenda do encontro. O lugar onde ele se encontrava com Deus. O lugar onde a nuvem descia, a Shekinah de Deus tomava conta e ele estava ali na presença de Deus. E a palavra diz que Deus falava como Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Anelar, buscar a presença de Deus. Eu quero, Senhor, enche, me dá o desejo, me dá essa vontade, enche o meu coração. Segunda atitude, eu preciso andar em obediência. E aí você pega a palavra de Caio e faz um checklist lá, como é que está a minha vida de obediência. Eu olho para a palavra, olho para mim, como é que está a minha vida de obediência. Em todas as áreas, irmãos. Em casa, no relacionamento, com a família, com os amigos, diante de Deus, diante da sociedade, diante do governo. Como é que eu estou me comportando? Gênesis 6, de 8, 9. Vou só citar aqui alguns. Noé, ele andava com Deus. E ninguém anda com Deus sem ter obediência. É incompatível. Você não vai conseguir andar com Deus sendo desobediente, sendo rebelde. 1 Samuel 15, 22 e 23, uma palavra muito forte que o Senhor dá para Saul, através do profeta Samuel. Eles, porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos ou sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Olha como é forte, irmão. Quando Lúcifer se rebelou contra a vontade de Deus, ele foi lançado fora do céu. É impossível andar na presença de Deus em desobediência. Desobediência é como pecado de rebeldia. E rebeldia é como se fosse, para o Senhor aqui, desobediência é como se fosse um pecado de feitiçaria. No dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram tirados da presença de Deus. Eu preciso andar em obediência. Terceiro aspecto, eu preciso buscar com fé. Eu quero, o Senhor quer, mas eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Não é questão de eu sentir ou deixar de sentir. Se a palavra disse, se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele faz. Senhor, Tu tens um novo óleo para mim hoje. O maná de ontem não serve para hoje. Se eu for guardar, vai ficar podre.
Mas, Senhor, se eu não guardar, amanhã não vai ter. Senhor disse, eu sou a tua fonte de provisão. Eu preciso ter fé. Às vezes, vai dar frio na barriga, né, Paulinho? Vai dar frio na barriga, vai dar medo, as pernas vão tremer. Mas obedecer a Deus, com fé, crendo, acreditando que as suas palavras são verdadeiras. Olhamos para a vida dos patriarcas e a gente vê, se a gente quer a bênção deles, mas a vida que esses homens tiveram de fé. Você pega Hebreus 11, passa ali pela galeria dos heróis da fé, os homens que eles fizeram por fé, por obediência à palavra, crendo nas palavras do Senhor, se apegando com firmeza a essas palavras, não se desviando dela, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas que acontecem. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Eu vou te mostrar, vai andando. Como é que é? Né? Por fé. Abraão foi chamado o pai da fé porque ele obedeceu sem ver. E se a fé for aquilo que a gente vê, não é fé, né? E eu ando sobre a tua palavra, eu quero lançar a minha fé. Sobre a tua palavra, sobre aquilo que tu tem dito, eu quero lançar a minha vida, eu quero lançar a minha fé, eu quero lançar a minha casa, eu quero lançar os meus bens, eu quero lançar os meus filhos, o meu casamento, sobre a tua palavra, eu quero andar por fé, eu quero andar por fé. Quarta característica, pratique a justiça. No Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus diz que bem-aventurados, felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas não é fome e sede de justiça desse mundo. Há uma fome e uma sede de justiça, de andar com Deus, de andar na presença de Deus, de fazer a vontade dEle, de ser reto, de ser íntegro, com a sociedade, com tudo. E a palavra, eu nunca tinha passado por esse texto aqui, quando eu me deparei com esse texto aqui de Ezequiel 14, de 13 a 14, algo tremendo aqui que Ezequiel destaca 3 homens. Destaca aqui, um homem chamado Noé, um homem justo e bom e andava com Deus, um homem íntegro, reto, perfeito, justo e bom. Destaca Daniel e destaca Jó. E o texto diz o seguinte, Deus está falando que se tivesse que castigar uma nação inteira, e se Noé, Daniel e Jó morassem nela, somente eles 3 escapariam. Ninguém mais escaparia. Nem os filhos, nem as filhas. Somente Noé, Daniel e Jó. Pela sua justiça. Homens íntegros, retos, que não tinham do que se envergonhar. Do que ninguém tinha que... Quando quiseram pegar Daniel, fazer alguma maldade com Daniel, mas não tem como pegar esse cara. Esse Daniel, ele é justo, ele é reto, ele é íntegro em tudo que ele faz. Não tem como pegar esse cara, não. Criaram um decreto que se alguém se prostrasse, orasse outro Deus, ia ser jogado na cova dos leões. Mas não tinha como pegar o cara em nada. Deus dá testemunho ao diabo da pessoa de Jó. Não há ninguém na terra como ele. É irrepreensível, é íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus dando testemunho de Jó. Olha para aí, Deus dizendo Paulão, esse Paulão é um homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Tu viu meu filho Paulão? Ele é assim. Então, quer buscar a presença de Deus, quer andar com Deus, busque a justiça. Aqueles que andam em honestidade, em retidão, atraem a presença de Deus. Irmãos, é muito fácil. Às vezes, são coisinhas pequenas que o diabo vai achando brechas nas nossas vidas para nos desviar da presença, do propósito de Deus nas nossas vidas. São coisas pequenas. Eu deixo de fazer aquilo, eu oculto isso. Tal. São coisas pequenas, onde vai me afastando da presença de Deus. E aqueles que andam em honestidade e retidão, atraem a presença de Deus. Quinto, busque andar com pessoas que andam na presença de Deus. Nesse mesmo
capítulo 33 de Êxodo 11, diz assim, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois que Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué andava com Moisés colado, e ele sabia que tinha um lugar ali, onde Moisés buscava a presença de Deus. E ele dizia, eu quero isso que esse cara tem. Eu quero essa presença também. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero falar com Deus. Então, se você quer andar com Deus, se você quer ser cheio de Deus, ande junto com pessoas que estão cheios da presença de Deus. Cole em pessoas que andam, que são cheios da presença de Deus. É muito bom andar com pessoas assim. Né, Nando? A gente cola ali, cola no John. Como é? Olhar para... Andar com aquela pessoa que é nela, que não se cansa de buscar a face de Deus, que não se cansa de buscar os seus propósitos, de fazer a sua obra, que está cheio todo o tempo, que é homem falho, que tem dificuldades, que tem, né, mas homens que se enchem, que amam o Senhor de todo o coração. Precisamos buscar andar com pessoas que amam estar na presença de Deus. Sexta, pratique o hábito da oração e do jejum. Essa palavra começou a encher meu coração depois de um tempo. O Senhor vai enchendo o coração da gente depois de um tempo de oração, de algumas dificuldades que se levantaram na nossa vida, na nossa casa. E eu fui impelido, eu fui empurrado, eu fui obrigado a buscar ter uma vida de oração. O Senhor não precisava fazer isso comigo, porque precisava ser o desejo do meu coração. E depois disso, o Senhor foi me levando a amar estar nesse lugar. A acordar pelas manhãs e buscar a sua face, buscar a sua presença. Deus, Ele é tão bom que no meio das dificuldades, das aflições da nossa vida, Ele nos ensina. Ele quer nos dar algumas lições e a gente precisa aprender essas lições. E às vezes a gente só aprende essas lições assim, né? No aperto, na aflição. E aí Deus tem me levado para esse lugar de oração, para esse lugar de consagração, para esse lugar de jejum, onde, agora, Senhor, não é por causa de uma necessidade, mas é porque eu não consigo ficar longe da Tua presença. É o meu prazer estar nos Teus pés, é o meu prazer Te adorar, é o meu prazer me prostrar diante de Ti. É sim, Senhor, eu quero, estou batendo ali na porta do milagre, porque eu sei que Tu podes. E que eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, mas eu não quero sair da tua presença. Eu não quero deixar de te buscar, eu não quero deixar de te anelar. E temos procurado buscar essa prática pelas manhãs. A carne da gente não quer, o corpo da gente não quer. A gente precisa ter esse hábito. A palavra fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele foi constituído príncipe ali sobre algumas cidades, algumas províncias. Daniel era um cara muito ocupado. Às vezes eu dizia, rapaz, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. Rapaz, é assim, olha, eu estou buscando diante, mas assim, essa coisa de você acordar. Rapaz, a gente criou um hábito, acorda de 5 horas da manhã. Não tem menino para cuidar, ainda não vai para o colégio, você acorda de 6h30. Não tem cliente ligando de 5 horas da manhã, os caras estão dormindo. E aí de 5 horas da manhã, você arruma tempo. E aí você começa a contemplar a beleza, a santidade do Senhor. E aquele lugar, aquela tenda do encontro, aquele lugar de andar na presença, de desfrutar a presença, é tão bom. Você vai lá batendo, buscando as suas necessidades, mas o Senhor vai te enchendo de algo que é maior do que a tua necessidade, que é o amor dele que já foi derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos deu. Ele nos enche de graça, Ele nos enche de misericórdia, de perdão. Ele é a fonte de tudo que precisamos. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas hoje. Aleluia, Senhor. 7ª característica, seja generoso. Se compadeça do próximo. Seja generoso. E aqui, a palavra não fala somente de dinheiro ou de algo material. A generosidade é uma virtude do ser bom. Deus é bom. Ele derramou o seu amor sobre nós. E ser bom é uma disposição de ajudar, de dar sem esperar, sem receber nada em troca. Diferente do mundo, né? A Bíblia fala de uma pessoa, de uma mulher chamada Ana, lá em 1 Samuel 1.
essa mulher era estéril. E ela pediu a Deus um filho e disse: Senhor, se tu me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor. E ela fez isso. A Bíblia também fala de um outro homem que atraiu o coração de Deus, um homem chamado Cornélio. Eu não me canso de ler essa passagem das Escrituras. Cornélio atraiu a atenção de Deus por conta da sua generosidade, por conta da sua bondade. Um homem que assistia à necessidade do povo. Está lá em Atos 10. Depois você pode ler Atos 10, de 1 a 4. E esse homem atraiu a presença de Deus por conta da sua generosidade, por conta da sua bondade. O Senhor não olha a quantidade, o Senhor olha o coração. Sabe aquela viuvinha que deu 2 moedas? Jesus chega para os discípulos: olha, essa daí deu mais do que todo mundo. Porque os outros deu do que sobrava. Ela deu de tudo que ela tinha. Deus olha o coração. Seja generoso, né? Ajude o teu próximo. E 8ª e última, adore ao Senhor em todo tempo. Adore ao Senhor em todo tempo. Jesus disse isso para o diabo quando mandou ele embora. Ele disse: porque está escrito, adore ao Senhor, Mateus 4:10, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Eu preciso adorar a Deus em todo tempo. Ele está no controle de tudo. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus está conduzindo as nossas vidas com amor, com bondade e com graça. Mesmo que nos momentos de dor, de aflição, a gente esteja perguntando: Deus, onde é que você está? Cadê o Senhor? Ele está no mesmo lugar onde sempre esteve. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o lugar onde eu preciso estar é na presença do Senhor, aos pés dele, ali como Maria. Eu preciso estar ali. Esse é o lugar onde eu preciso estar. Vamos passar por um momento de dor, vamos passar por aflição, momentos de perda, ele é o meu consolo. Momentos de doença, ele é a cura. Todas essas situações, estamos todos nós susceptíveis para que possam acontecer conosco. Mas ele é a fonte. Andar na sua presença, o adorar em todo o tempo. Eu não esqueço daquele domingo, Leninha vindo aqui, pegou esse microfone, agradecendo a todo mundo pelas orações, pelo que o Senhor tinha feito na vida dela. E ela disse que o câncer tinha voltado novamente, que ela ia começar de novo um tratamento. E ela disse: eu estou confiante, meu coração está transbordando de fé em Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, se Ele não quiser me curar, Ele também é Deus. Eu quero adorá-lo sempre. Irmãos, esse é um coração que Deus busca. Não é por aquilo que o Senhor possa me dar, não é por aquilo que Ele possa me oferecer. Depois você lê esse capítulo todo de Êxodo 33, Deus faz uma proposta para Moisés, dizendo: Moisés, olha, esse povo é um povo obstinado, de um coração duro. Eu não vou com eles não, eu vou fazer o seguinte, por causa da promessa que eu fiz para Abraão, para Isaac e para Jacó, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. E eu vou mandar um anjo que vai junto com vocês e vai derrotar todos os povos que estiverem na frente. Mas eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés faz o seguinte: mas a você eu vou dar descanso. Moisés diz o seguinte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair desse lugar. Porque o deserto com o Senhor é um paraíso. E a terra que mana leite e mel, com as provisões, com derrota dos nossos inimigos, Senhor, não vale de nada sem a tua presença. A tua presença é melhor do que as bênçãos que o Senhor pode me proporcionar. Por isso, o que eu quero é o Senhor. Eu não quero a terra prometida. Eu não quero a terra que mana leite e mel. Eu quero o Senhor. Se não for comigo, não me faça subir desse lugar. Não me faça sair desse lugar. Adore ao Senhor em todo o tempo. E para concluir, irmãos, andar na presença de Deus me leva a buscá-lo, a conhecer mais e mais. A buscá-lo mais e mais. Quanto mais eu busco, mais meu coração
quer buscar. Quanto mais eu busco, mais quer conhecer. Êxodo 33:13 diz: se me vês com agrado, Moisés diz o seguinte, olha, Deus disse, olha, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Moisés disse, olha, eu quero mais, Senhor. Eu quero te conhecer mais e mais. A presença de Deus é um lugar de descanso. Eu já citei aqui Êxodo 33:14. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. É melhor do que qualquer coisa, é melhor do que a vida, é melhor do que qualquer coisa. Lembro de quando Jesus estava dando uma palavra mais forte para alguns discípulos, e cada um foram saindo, e foram saindo, e foram saindo. Jesus volta para os discípulos e olha o seguinte, olha, e vocês? Não vão embora também não? E Pedro faz, Senhor, para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras da vida, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras da vida. Então, o convite do Senhor, para mim e para você hoje. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. O convite do Senhor é andar na presença dEle. Porque quando estamos cheios da presença dEle, o que é que acontece? O poder de Deus, ele se manifesta. Nunca Israel viu tanta manifestação de poder de Deus quando foi tirado da terra do Egito. Mar se abrindo, vindo todas aquelas pragas contra o Egito, manifestação de poder, água saindo da rocha. Quando andamos na presença de Deus, o poder dele é manifesto. E o propósito dele é completo em nossas vidas. Deus quer completar o seu propósito. E o chamado de Deus para as nossas vidas hoje é: vinde a mim. Jesus faz esse convite: venham a mim. Todos vocês que estão cansados. Cansados de quê? Cansados de lutar com a tua força. Cansado de lutar com os teus braços. Há um lugar de descanso. Há um lugar de refrigério. Há um lugar de salvação, de cura, de provisão. Esse lugar é nele. Ele te convida, diz assim, olha, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Paulinho falou no aniversário de Diógenes, jugo é aquela peçazinha que bota entre um boi e o outro aqui, ó. É para andar aqui, ó. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Ande lado a lado comigo. E vocês vão aprender a ser mansos e a serem humildes. E vocês vão achar descansos em meio às aflições, em meio às dificuldades. Porque eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Aleluia. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, vos aliviarei. Ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou
manso e humilde, ó, vinde a mim. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, ó, vinde a mim. Eu vos darei descanso, vos darei descanso, vos darei descanso, ó, vinde a mim. Eu vos darei descanso, vos darei descanso, vos darei descanso, ó, vinde a mim. Eu vos darei descanso, vos darei descanso, vos darei descanso, ó, vinde a mim. Eu vos darei descanso, vos darei descanso, vos darei descanso, ó, vinde a mim. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, ó, vinde a mim. Aleluia. Quando Jesus falou àquela mulher completamente desesperada, né? Depois de vários maridos, várias decepções, ele falou uma coisa muito interessante para aquela mulher. Ele disse assim: se você soubesse quem fala com você, você lhe pediria água viva. Água, ele daria para você água da vida. Mas ela não sabia quem ele era. Mas nós sabemos. Nós sabemos. Por isso, nessa noite, Pai, com essa palavra, desesperados pela Tua presença, como a corça suspira pelas águas, nós queremos correr para Ti, Senhor, para aquele que pode solucionar, para aquele que pode acalmar, para aquele que pode trazer uma palavra que nenhum homem pode trazer, Senhor, para aquele que pode entrar tão profundo, ir lá naquele ponto específico com as Tuas águas e trazer descanso, para aquele que pode fazer homens e mulheres como nós perfeitos. Nós só andando na Tua presença, Senhor. Tu és esse Deus, Pai, e nós precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente. Tu és o nosso Deus e nós somos Teus. Tu és o nosso Deus e nós somos Teus. É completamente certo, absoluto, que Tu cuida bem de nós, que Tu sabe cuidar de nós, Senhor. Por isso, graças Te damos por esse cuidado. E diferente daquela mulher que não Te conhecia, nós Te conhecemos. Mas continuamos a Te pedir, dá-nos de beber, Senhor. Porque as Tuas águas são águas de cura, de descanso, de alegria. Bendito seja o Teu nome, Senhor.